Olá, bom dia. Hoje vamos fazer aqui uma live com uma mãe que eu acompanho, a Célia Picão. E vamos só aqui aguardar pela Célia. Vamos só aqui aguardar para ver se a Célia chega. Então, hoje nós vamos partilhar aqui como é que foi, como é que tem sido esta experiência e o que é que esta experiência de olhar para dentro lhe trouxe. Vamos a isto. Então já está aqui a Célia, deixem-me só convidar a Célia. Vamos lá ver se ok. Vamos lá ver. Convidar. Oi, temos que ver. Vamos lá ver se a Célia consegue aqui entrar no direto. Célia! Olá. Olha, não estou a ouvir. Já estou a ouvir. Agora já estou. Ok. Célia, então, antes de mais, obrigada por ter aceitado este convite. Seja bem-vinda. Hoje então eu estava aqui a falar, vou aqui falar um pouco com a Célia, não é, sobre como é que foi este processo, não é, de olhar para dentro e o que é que surgiu a partir daí. No fundo é transformar aquilo que é uma dor nossa num propósito, não é, num propósito de vida. E a Célia vem aqui então dar este testemunho que eu considero super importante. Eu realmente acredito que nós podemos transformar estas dores em amor, não é? E a expandir isto, né? A expandir isto ao mundo. Então vamos a isso, Célia. Antes de mais, apresentar aqui a Célia. A Célia foi professora durante 10 anos, não é? Foi assim, é mãe de um casal, não é? E neste momento, e já vamos explicar como, é coach parental também, aqui a minha colega, e ajuda pais então também a encontrar a harmonia. Então, não sei se a Célia se quer apresentar assim de uma forma mais profunda. Aliás, eu nunca gosto muito de apresentações, no sentido em que acho que é sempre difícil nós conseguirmos resumir aquilo que somos, não é? Porque acabamos por ser tanta coisa. Mas basicamente é isso mesmo que a Carla disse. Portanto, a minha formação base, eu sou professora de formação base, exerci durante vários anos e, entretanto, enverdei aqui por novos percursos profissionais, muito em fruto de todo este processo, né, que fui fazendo após o nascimento dos meus dois filhos. Como a Carla disse, tenho uma menina que tem 9 anos e tenho um menino que tem 5. São os grandes responsáveis por estarmos aqui hoje à conversa, não é? Portanto, basicamente a minha apresentação é isto e depois são todas as outras coisas que todas nós somos, não é? Claro que sim. Então, Célia, diga-nos o que é que levou a procurar ajuda? Porque eu acho que nós temos às vezes muitas dificuldades em dar estes saltos, não é? De procurar ajuda para aquilo que são os nossos desafios. O que é que levou a procurar ajuda dentro desta temática? Então, só assim para contextualizar um bocadinho e contando aqui a minha história de uma forma muito breve. Há alguém que está aqui a dizer que não se ouve. Veja se não sei. Então eu vou tentar por aqui o auricular. Não se ouve quem? Não se ouve a Célia. Se calhar é melhor pôr o auricular, Célia. Vou experimentar. Não se ouve bem. Ok, ouve-se qualquer coisa, mas a Célia está um bocadinho. A Célia, não é? Que está um bocadinho limpa. E assim, okay. Está melhor? Muito melhor. Melhorou? Muito... Pronto, ok. Então vamos manter-nos assim. Pronto, então estava eu a dizer, só contando aqui a minha história de uma forma muito breve, a minha primeira experiência aqui no mundo da maternidade foi um bocadinho atípica. Portanto, a minha filha nasceu de 32 semanas, sem que nada o fizesse prever, não é? E depois aqui surgiu logo aqui o primeiro turbilhão de emoções, não é? Porque nós temos muito, ainda mais a mais sendo o primeiro filho, neste caso a primeira filha, nós temos muito aquela imagem idealizada, não é? Do nascimento, do primeiro filho, que à partida correrá tudo normal e que ao fim de 2, 3 dias trazemos o bebê connosco nos braços e comigo não foi nada disto, não é? Pronto, e logo aqui surgiu aqui se calhar para mim o meu primeiro grande desafio e logo aqui um grande turbilhão de emoções, porque ainda para mais sendo o primeiro filho, claro. O facto destas expectativas todas que nós, nem que seja de uma forma inconsciente, criamos, elas não foram concretizadas, não é? Pronto. E nessa altura o que eu senti foi que tinha um desafio gigante entre mãos, não é? Porque para além de ter um bebê para cuidar, era um bebê mais frágil e então aqui a minha postura foi, eu vou ter que dar o máximo. Não é? Eu vou ter que dar o máximo, como qualquer mãe dá,
Mas o que é certo é que eu andei neste máximo, portanto quase na redline, durante muito tempo, e aqui pode-se falar mesmo de anos, porque depois a minha filha, felizmente em termos de saúde, correu tudo muito bem, mas começou a ser aquela bebé que nós vulgarmente dizemos que não dorme, não é? Que não dorme de dia, que não dorme de noite, que não dava sonos não fazia sonos seguidos durante a noite, e isto prolongou-se durante muito tempo. Claro que daqui surge inevitavelmente um desgaste físico muito grande, não é? Físico, mental, emocional. E entretanto engravidei do meu filho, que já foi um bebé de termo, pronto, felizmente foi um bebé de termo, mas que achou que devia perpetuar a característica da irmã de não dormir de noite. Portanto, isto foi aqui sim uma junção de muitos anos em privação de sono, e se já existia aquele desgaste, não é? Fruto aqui da primeira experiência que tinha tido com a minha filha, esse desgaste foi crescendo exponencialmente. E depois pelo meio juntou-se tudo aquilo que se junta quando nós entramos aqui neste caminho da maternidade, não é? Que são aqueles desafios de como é que eu lido com este comportamento, como é que eu ultrapasso esta situação, não é? E que às tantas dei por mim um bocadinho sem fio condutor, sem saber o que é que estava a fazer, qual seria a melhor forma de agir, e isto no final fez-me sentir que estava a ser engolida pelas circunstâncias, não é? Que estava a desaparecer a todos os níveis, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional. E foi aqui que se deu o clique de que não, é preciso parar, é preciso pedir ajuda, é preciso procurar ajuda. E foi aqui que a Carla entrou, que entrou aqui na minha vida, e que iniciámos aqui este caminho. Portanto, no fundo, foi isto que me levou a procurar ajuda, não é? Sim, e no fundo eu acho que é muito importante aquilo que a Célia está a dizer, não é? Porque muitas vezes romantizamos, não é? Nós, quando o primeiro filho, romantizamos demasiado, e depois temos ali aquele confronto, principalmente quando as coisas não correm consoante as nossas expectativas, temos aquele confronto que às vezes é mesmo muito difícil. E depois, quando há esta privação de sono, no primeiro e depois no segundo, quer dizer, eu acho que é das piores torturas, não é? E acho que é o mais desafiante da maternidade, é não é? Esta ausência de descanso. Sim, Que acontece eu senti isso mesmo, não é? Eu senti mesmo que estava a ser uma tortura, e não foi de 2 anos, não é? Eu aqui falo no total, foram 8 anos neste contexto, não é? Portanto, inevitavelmente houve aqui, lá está, às tantas senti mesmo que estava a ser torturada, não é? Pelas circunstâncias, e que estava a desaparecer perdida no meio de tudo isto. Quando a pessoa não descansa, fica muito mais facilmente desregulada emocionalmente, a um determinado momento já não existe clareza. Então, Célia, o que é que de alguma forma, o que é que sentiu que mudou isto? Não é? Que movimentos internos, que movimentos externos acha que foi importante para levar isto de uma forma mais leve? O que é que sente que foi aqui não é? O que é que levou a... O que é que levou? Bem, primeiro, antes de mais, dizer que realmente mudou muita coisa, não é? Portanto, isso é importante frisar, que houve aqui várias mudanças. E em relação a essas mudanças que foram graduais, não é? Porque não há aqui mudanças imediatas, tudo isto é um processo, não é? Da mesma forma que ainda há muita coisa para mudar, não é? Nós estamos sempre a evoluir, e é bom que assim o seja, não é? Mas em relação a essa mudança, eu acho que a principal razão que levou a que essa principal mudança, e depois atrás dessa, não é? Que tenham surgido muitas outras, foi o facto de ter começado a olhar para mim. Não é? Ter percebido que eu tinha que olhar para mim, não é? Eu tinha que olhar para as minhas questões, eu tinha que olhar para as minhas necessidades, para as minhas vivências, e até mesmo para a minha infância, não é? Portanto, se calhar aqui a principal razão que levou a esta mudança foi ter havido aqui uma tomada de consciência de que, se havia trabalho a fazer, porque efetivamente havia, não é? As coisas não podiam continuar como estavam, esse trabalho teria de ser primeiro sobre mim, e não inicialmente sobre os nossos filhos, não é? Porque, ou neste caso, sobre os meus filhos. Porque nós temos muito aquela ideia de, quando nos vemos aqui assoberbadas, não é? Neste papel de mãe ou de pai, mas aqui em particular de mãe, de ir à procura de respostas, de estratégias, de ferramentas que se possam utilizar sobre as crianças, não é? No sentido de pôr fim àquele comportamento, de pôr fim àquela situação que nós não estamos a conseguir resolver. E aqui houve um clique diferente, não é? Houve aqui uma tomada de consciência diferente. Foi, não, primeiro o trabalho terá de ser feito em mim, não é? Portanto, esta foi a principal mudança interna que houve, foi esta tomada de consciência. Depois, a partir daqui, mudou muita coisa, não é? Se calhar posso resumir aqui de uma forma muito simples, dizendo que
senti que tivesse havido aqui uma mudança em termos de lente, vá, digamos assim, não é? A lente com que eu observava e interpretava as situações mudou. Não é? Mudou e muito nesta linha de perceber que se calhar as minhas reações diziam muito mais sobre o meu estado emocional interno do que propriamente sobre o comportamento das crianças em si, não é? Fazer aqui toda esta leitura agora com umas lentes novas e conseguir desenvolver a capacidade que isto é uma coisa que se vai treinando, não é? Mas desenvolver a capacidade, exatamente, de ver para além do que está efetivamente visível, não é? Porque há sempre alguma coisa que está ali por trás. E este foi se calhar o principal clique que eu senti dentro de mim. Fruto de todo este trabalho, claro que o que é que mudou? Felizmente consegui voltar a encontrar, não é? Obviamente que melhorou aqui a relação com os meus filhos em termos de leveza, de harmonia, de conexão. E ao longo deste caminho fui até resolvendo questões que nem sequer sabia que as tinha, não é? Portanto, nem havia aqui identificação do problema, primeiro teve que haver aqui a identificação do problema para depois chegarmos à solução, não é? E fui percebendo, acima de tudo fui percebendo que os meus filhos me estavam a ajudar neste caminho, não é? E de certa forma que estavam a convidar-me a fazer este percurso. E em relação ao sono e aos comportamentos, o que é que sente? Sente que houve assim mudanças? Ou seja, o que é que. Porque eu acho que é muito importante também trazermos aqui os resultados, não é? Assim, a nível de resultados, nas suas reações, nas reações dos seus filhos, nos comportamentos, na questão do sono, o que é que sente? Sente que houve mudança? O que é que mudou? Sim, felizmente a questão do sono está ultrapassada, não é? Mas o que é certo, e portanto, obviamente que houve uma mudança, mas o que é certo é que aqui eu perco-me um bocadinho no sentido de encontrar a razão dessa mudança. Aqui o que aconteceu foi que eu pessoalmente nunca recorri a nenhum tipo de ajuda no sentido de treinar o sono ou qualquer tipo de estratégia nesse sentido. Pronto, para mim nunca fez sentido. E então, mas no fundo continuava sempre a procurar o porquê que não dorme, será que, não é? Andamos sempre atrás da causa para tentar chegar à solução. Nunca encontrei efetivamente essa causa, não é? E às tantas desisti, baixei os braços e pensei, pronto, vou aceitar isto. Não consigo encontrar a razão, não consigo encontrar a solução, é assim, ponto final, e vou integrar, vou aceitar e vou gerindo à medida que os desafios forem aparecendo. E o que é certo é que a situação se foi resolvendo, portanto o meu filho nesta altura está com 5 anos, felizmente tinha 4 e pouco quando começou a fazer uma noite de sono seguida e curiosamente a minha filha também foi mais ou menos na mesma idade, portanto, agora, qual é a razão? Não sei, se calhar porque aceitei a situação, não é? A aceitação ajuda muito no sentido de chegarmos às soluções. Esse movimento da aceitação é realmente mesmo muito poderoso, não é? E essa aceitação não é uma coisa mental, porque as pessoas dizem aceito e agora não faço nada, não é? Mas há uma mudança interna que leva aqui também a outras respostas que às vezes nós nem nos damos conta. Mas a verdade é que quando o nosso estado emocional muda, é como se os nossos filhos já podem descansar. Não é? Porque muitas vezes os nossos filhos, sem nos darmos conta, estão a espelhar aquilo que está dentro de nós, mas que nós andamos a reprimir, não é? Então, acho que isso foi assim, eu acredito realmente que este olhar para dentro, esta cura que nós fazemos acaba muitas vezes também por salvar, entre aspas, não é? E eu amanhã vou contar a minha história num evento que criei assim, de uma forma impulsiva, também derivado de um convite de uma mãe. Mas a verdade é que acredito realmente que o nosso estado emocional, é, tem muito impacto no estado comportamental e emocional também dos nossos filhos. Então o movimento começa mesmo neste lugar de eu olhar para mim e me dar conta como é que eu estou, o que é que eu estou a precisar, não é? É muito fácil entrarmos no piloto automático e quando estamos cansadas é muito fácil sermos pegados pelas circunstâncias, como a Célia estava a dizer. Muito bem, Célia. Então, vamos falar agora um bocadinho do projeto que surgiu a partir daqui. Okay. Porque eu, ao acompanhar a Célia, não é? Ou seja, havia este vazio, não é? Fala-nos um bocadinho disto a nível profissional. Agora vamos voltarmos aqui um bocadinho a nível profissional, porque a Célia depois, a um determinado momento ficou com os seus filhos, não é? Percebeu que
Aquilo que fazia já não fazia sentido. Fala-nos um bocadinho desse processo. Sim, depois aqui, em termos profissionais, o percurso foi sempre... Eu, entretanto, abdiquei de lecionar, porque também, quando a minha filha nasceu, as circunstâncias assim o exigiram, não é? Porque não poderia entrar na qualidade prematura no primeiro ano de vida, não era recomendado que entrasse numa creche ou num berçário, e então acabei por opção pessoal, abandonar a carreira docente. Mas fui sempre trabalhando noutros contextos, mas inverti se calhar aqui o tradicional papel, não é? Eu fui trabalhando em part-time e fui sendo mãe a tempo inteiro, pronto. E fui tentando conciliar aqui estas duas esferas ao longo do tempo. E de facto aqui em resultado de todo o nosso trabalho, não é? Em conjunto do trabalho da Carla sobre mim e de todo o meu desenvolvimento pessoal, não é? O que aconteceu foi que eu senti que o processo foi tão transformador, não é? Que às tantas começou a fazer-me todo o sentido disponibilizar-me perante outros pais para os ajudar da mesma forma que eu também fui ajudada, não é? Portanto, foi um bocadinho por aqui como é que surgiu este novo projeto. E de facto, pronto, depois fui fazer a formação que precisava fazer e iniciei o projeto. Portanto, no fundo, os meus 2 filhos são os grandes responsáveis por ter dado início a este projeto, que no fundo é um serviço, não é? É um serviço de apoio a pais, que se calhar, tal como eu, também têm necessidade de receber ajuda, não é? No sentido de se voltarem a encontrar e de recuperarem a leveza na relação com os filhos. E como isso aconteceu comigo, não é? E fez-me todo o sentido, pensei, bem, agora faz-me todo o sentido, agora que já resolvi isto em mim, não é? Faz-me todo o sentido disponibilizar perante outros pais que realmente estejam a passar por uma situação idêntica. Portanto, foi um bocadinho por aqui que surgiu a ideia do projeto, sim. É muito interessante porque isto acontece em alguns acompanhamentos que eu faço, que é uma sensação de vazio, não é? As pessoas, sim, as mães, as mulheres, nós chegamos com uma sensação de vazio, por isso é que eu digo que os nossos filhos são nossos mestres, não é? Se nós nos abrirmos a essa cura, a esse trabalho de desenvolvimento pessoal, a esse processo de autoconhecimento, eles são verdadeiramente nossos mestres, porque transformamos aquilo que é uma dor, não é? Em amor, num propósito, não é? Porque no fundo isto acaba por ser neste momento um propósito, porquê? Porque a Célia sabe qual é o caminho que leva à harmonia, sabe o que é estar naquele lugar, não é? De grande sofrimento, não é? No fundo havia aqui realmente este sofrimento, este vazio, e depois este olhar para dentro que quando nós conseguimos aceder a este vazio e quando nós percebemos, para lá, não é? Qual é o sentido, não é? Qual é o sentido maior para tudo isto? E encontramos esse sentido, depois então acabamos por descobrir e isto acaba por desbloquear, não é? Várias áreas de vida, não é? Mesmo a área profissional, que eu recordo-me que a Célia se sentia aqui também muito perdida, não é? Havia aqui um vazio. Sim, era mesmo isso, era um vazio, porque de facto tinha sido por opção que tinha abandonado a carreira docente e fui sempre trabalhando, como já disse, mas havia aqui qualquer coisa que faltava preencher, não é? E depois é essa mesma expressão que a Carla acabou de dizer, não é? É eu conseguir atribuir um sentido não é? E esse sentido surgiu quando comecei a questionar que, bem, se calhar faz sentido agora, não é? Eu que passei por este processo que foi super transformador, que virou aqui a minha vida a 180 graus, não é? Se calhar agora faz sentido eu ir por aqui e disponibilizar-me. E aquilo realmente foi como se encaixassem as peças umas nas outras, não é? À semelhança de um puzzle, e que tivesse havido aqui um clique de o caminho é este. Então agora vamos dar os primeiros passos, não é? E foi muito por aí, sim. Ok, não sei se nos quer falar um bocadinho mais do seu projeto nesta área da parentalidade. Eu vou colocar depois no final também o seu Instagram, mas fala-nos um pouco daquilo que sente que é mesmo o seu propósito, qual é que é realmente aquilo que sente que expande aqui o coração.
Bom, eu vou, lá está, não é? Eu vou buscar muito aqui a minha história, não é? Isto em termos logísticos, como é que me podem encontrar? É muito fácil, é realmente aqui pelo Instagram. Agora, respondendo aqui à questão, realmente isto é um serviço para pais, não é? Em particular para mães, porque não é? Baseio-me muito na minha experiência. Que sim, que o objetivo é proporcionar, não é? É orientar, é guiar, conduzir os pais no sentido de conseguirem alcançar uma maior leveza na relação com os filhos, mas se calhar aqui o principal propósito que eu vejo aqui por trás é colocando a figura feminina no lugar que merece, não é? Porque foi isso que, de certa forma, eu fui perdendo, foi por aí que eu fui caindo, não é? E então é muito no sentido de vamos ajudar mães, não é? A priorizarem-se, não é? A priorizarem-se e sem qualquer sentimento de culpa, porque passa um bocadinho por aí, não é? Porque depois também há esta questão, não é? Da educação tradicional e da questão cultural, não é? Que atribui muito aqui a culpa. E da adição à perfeição. Exatamente. Então é um bocadinho por aí, não é? Dentro da relação parental, ajudar as mães a que se possam priorizar. Porque a verdade é esta, não é? Se nós não estivermos bem, garantidamente os nossos filhos não estarão. E eu acabei por fazer esta aprendizagem passando aqui por esse caminho. Portanto, acho que o cerne daqui realmente se eu tivesse que definir aqui um objetivo deste projeto, era muito nesse sentido. Bom, que bom. Super importante, não é? Porque, lá está, o nosso estado emocional, eu estou sempre a dizer isso, mas o nosso estado emocional e energético, enfim, o nosso estado de forma geral mental, é realmente importante dar atenção, é um bocado uma fórmula, não é? Mães felizes, filhos felizes. Exatamente. Então, só que lá está, existem muitas crenças, muitos pesos que nós temos que às vezes não nos deixam fazer não é? Este caminho de nos colocarmos aqui também num lugar em que temos esta ousadia de olhar para nós e também de termos consciência de quais são as nossas necessidades. Então, é maravilhoso, não é? Para mim, isto realmente também expande muito realmente aqui também o meu coração, porque no fundo tem a ver também com a minha história, não é? Eu, através também dos meus filhos, através principalmente aqui do meu filho, que foi a alavanca deste processo de olhar para dentro, eu cheguei até aqui e lá está, isto logicamente que isto também é a minha sustentabilidade, não é? Financeira, mas a verdade é que também muita cura eu faço através deste processo, não é? É realmente algo que me preenche assim, de uma forma muito grande, então é maravilhoso, não é? Poder também ver outra pessoa a fazer este caminho, não é? Portanto, isto deixa-me assim super satisfeita também, porque realmente eu acredito que quando nós conseguimos, o que me vem à mente é sempre uma roldana, quando nós conseguimos desbloquear aquela pedrinha que está ali, parece que há um desbloquear de todas as áreas de vida. É isso mesmo, não é? É isso mesmo, é exatamente o que a Carla acabou de dizer, porque de facto, para mim, o ponto de partida é este, não é? Demorei a chegar a esta conclusão, mas de facto, o ponto de partida é este, e faz todo sentido que assim seja, porque nós e a Carla, com a experiência que tem, também sabe e sente isto, não é? Nós olhamos e vemos os pais muitas vezes desorientados porque não sabem lidar com os comportamentos dos filhos, não é? Não sabem resolver situações desafiantes que vão surgir no seu dia-a-dia. E estão muito focados, não é? Estão muito focados no fora, não é? Como é que eu vou resolver isto e não sei. A partir do momento em que nos conseguimos priorizar, não é? Resolver questões internas, há aqui como que é o soltar dessa peça que está aí, não é? A não permitir que a roldana gire, não é? Como a Carla acabou de dizer. Portanto, acho que acaba por fazer todo o sentido começarmos por aqui, porque depois, em consequência desta transformação, desta evolução, não é? As outras questões acabam por se resolver, não é? Porque, afinal, comportamento gera comportamento. Portanto, se nós na qualidade de pais, não é? Ultrapassarmos as nossas questões, vai haver aqui uma disponibilidade emocional e, como eu costumo dizer, aquela história da lente, não é? Nós conseguimos mudar a lente. Não é? De facto, vamos começar a olhar para os nossos filhos
não com a nossa lente do nosso passado, não é? Que nos dá uma visão muito distorcida das coisas e que depois acaba por despoltar todo aquele conjunto de respostas, não é? Que são as ditas respostas tradicionais, não é? No sentido de resolverem determinados comportamentos e pronto. E depois acaba por ser aqui uma pescadinha de rabo na boca, que se não conseguirmos encontrar a ponta, e eu acho que a ponta passa muito por aqui, não é? Por trabalharmos sobre nós, por haver aqui uma cura interna, não conseguindo encontrar esta ponta, acaba por ser um bocadinho difícil, não é? Chegar ao principal objetivo, não é? Que no fundo depois é garantir aqui uma boa relação, uma relação saudável, uma relação de forte conexão entre pais e filhos. Claro que a Célia foi uma mãe muito comprometida, Muito obrigada. disciplinada. Agora é hora de receber os louros, não é? Não, mas é verdade, não é? Porque no fundo isto tem também sempre a ver com o nosso compromisso, não é? E a Célia foi uma pessoa muito comprometida, muito disciplinada, que investiu e que realmente obteve resultados, porque lá está, quando nós também nos envolvemos, nunca mais seremos iguais, porque estamos envolvidos neste processo, e a Célia realmente foi uma mãe que também foi muito comprometida, e então logicamente que ia obter resultados, e é maravilhoso, não é, ver esta transformação. Portanto, estou assim super feliz, e também agradecer-lhe assim de coração esse compromisso. Eu tenho que agradecer, porque de facto foi uma transformação para a vida, não é? Porque fruto, ou melhor, eu acho que aqui não há um fruto, não é? Há muitos frutos de toda esta transformação, mas há aqui um fruto que eu vou continuar, não é? Que tem muito a ver com este projeto, e que a partir daqui eu espero que haja não só resultados em mim, não é? Mas sobretudo também noutros pais e noutras mães. Portanto, é uma transformação para a vida, portanto, aqui de facto quem tem que agradecer sou eu. Obrigada. Uma mensagem final, Célia, para terminarmos aqui. Não sei o que é que quer deixar, assim, uma mensagem, aquela que sentir. Gostaria. Uma mensagem final. Se calhar no sentido, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui será se calhar no sentido de lá está, de apelar à importância desta tomada de consciência, não é? De que há um trabalho que tem que ser feito, não é? Que não podemos fechar os olhos, não podemos continuar aqui a perpetuar padrões que não estão a satisfazer nem as nossas necessidades, nem as necessidades dos nossos filhos, não é? E tomar esta consciência de que há trabalho para fazer, que é possível fazer, e que o ponto de partida está em nós, não é? Não está em procurar fora, está sim em resolver dentro, não é? E depois o fora refletir-se-á. Porque de facto era aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Nós temos uma visão muito distorcida, e não nos disponibilizarmos a fazer mudanças, não é? Há aqui uma fatura a pagar, não é? A curto, médio prazo, para não dizer a longo, há uma fatura a pagar. E essa fatura tem um valor muito alto, tanto para nós como para os nossos filhos. Se calhar aqui, sobretudo para os nossos filhos, não é? E vai muito neste sentido, de apelar à tomada de consciência de que, por vezes, faz sentido parar e perceber que é preciso mudar, e que é preciso pedir ajuda e procurar o caminho nesse sentido. Foi maravilhoso aquilo que disse, que eu sinto mesmo que é importante fazer este parar, não é? Parar porque lá está, este tal piloto automático leva-nos para aqueles lugares que às vezes estamos lá durante muitos anos, e depois quando nos damos conta os nossos filhos já são adolescentes, não é? Ou já são adultos, e pronto, e já perdemos muito tempo. Portanto, muito grata por esta mensagem final, Célia, vamos vendo. E quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, e vamos terminar este direto. Um beijinho, Célia, e até breve. Muito obrigada, Carla. Obrigada a todos e obrigada. Beijinho. Beijinho. Obrigada, até breve. Beijinho.